aculturação. Sim, com certeza. A paraculturação tem um verbete específico sobre isso, está até na remissiologia, que tem a ver com essa condição das comunexes, né, a nossa paraprocedência. Então, pensando assim, no inversor, né, com muita probabilidade tem o curso intermissivo. O curso intermissivo, ele gera uma paraculturação com aqueles valores. Então, aqueles valores, eles são, vamos dizer assim, vincados, ficam intrínsecos à condição da consciência, porque ela já tem algum nível de afinidade com aquela proposta do curso intermissivo, e o curso fortalece isso para que ela, vindo no contexto mesológico, ela consiga sobrepairar esse contexto e manter esses valores. Isso que gera a condição da antecipação da programação existencial facultada pelo inversor. Você menciona aqui na sua parafatologia a projeção consciente possibilitando a paraaculturação, na terceira linha da parafatologia. Então, tem pesquisas, né, pessoas que têm experiências projetivas em cursos intermissivos, inclusive cursos intermissivos de possíveis inversores, né, se preparando, estudando. Eu vejo que o curso intermissivo ele pode ser acessado atualmente até através das projeções, né, a gente tem essa possibilidade. Agora, dentro desse estudo que você comentou, ele é essencial porque a INVEX, uma das bases dela é, como eu já comentei aqui, a autocrítica. Então, o inversor ele não vai sair aceitando nem mesmo a própria técnica da INVEX. Ele precisa fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, avaliar. Então, essa condição de idiotismos culturais, elas, vamos dizer assim, elas se tornam possível através de um viés do paradigma consciencial. Porque pelos estudos, vamos dizer, de antropologia, sociologia, não dá para dizer isso, né, que existe um idiotismo cultural. Mas se a gente pega o viés da evolução consciencial, a gente vê que tem itens que são mais atravancadores, que são realmente ideias já que não cabem mais, né, que necessitam muitas vezes da cosmoética destrutiva, que aquele tipo de costume, ele cada vez mais ele vai tender a desaparecer, né? Um exemplo, a monarquia, que tem, né, até hoje, alguns países, né, de modo simbólico. É um exemplo de um costume que hoje ele é retrógrado, ele não faz muito sentido, mas ele ainda permanece. Então, assim, isso ele não vai acontecer do dia para a noite, é um processo gradual, um processo, né, progressivo, vamos colocar assim. Então, é muito importante para justamente que o inversor ele consiga sobrepairar essas situações, senão ela vai acabar, vamos dizer assim, também só aceitando, entrando no próprio automatismo. Essa autocrítica só vem através de reflexão. Vocês estavam comentando da antimaternidade anteriormente. É importante a gente estar ligado, porque, por exemplo, a antimaternidade, alguns anos atrás, ela era algo ainda muito inicial. Era algo que não tinha muitas pessoas falando sobre isso, realmente tinha um peso muito grande falar sobre isso. Eu vejo, dos anos para cá, esse peso diminuiu. Já não é um assunto que gera tanta polêmica. Em alguns casos, sim. Mas, por exemplo, recentemente saíram revistas de grande circulação, como a Veja, outras revistas na internet também, casos de mulheres que optam por não ter filhos para fazer um doutorado ou para pegar um cargo alto numa empresa. Não é a mesma coisa que a antimaternidade lúcida, né? Porque a ideia da antimaternidade lúcida é fazer mais assistência... Exatamente. Para não, e justamente evitar a condição dos filhos para ter mais disponibilidade assistencial. Nesse caso, é uma visão meramente carreirística, ou mesmo até focando no lucro, no dinheiro, status, várias questões que envolvem aí. Mas já é aceito. Não existe uma cobrança tão forte nessas mulheres. Então, a gente vê a mudança dos costumes gradualmente acontecendo aí também. Apesar da intenção, né, não ser ainda a base assistencial, como você colocou. É interessante você ter ressaltado isso, porque às vezes as pessoas pensam que a questão da antimaternidade, né, que é proposta pela técnica INVEX, é simplesmente o fato de não ter filhos, mas não é. Existe o motivo pelo qual, né, a inversora ela opta lucidamente pela antimaternidade. É justamente, como você contou muito bem, ela ter mais disponibilidade para potencializar a assistência dela, não por um motivo extremamente ou exclusivamente egóico, egocêntrico, né? Mas para que ela tenha mais disponibilidade. Isso que a gente está trazendo aqui é um exemplo da pessoa entender o que é a INVEX no fundamento, no princípio dela. Não simplesmente seguir, não pode ter filhos, daí eu sigo aquilo, tem lógica, para mim tem, mas ela não aprofunda no porquê daquilo. Então esse aprofundamento ele é muito essencial. As motivações.